Literatura, literários, literatos, leia o livro e faça a leitura. Use a cabeça contra as dores e o coração para viver de amores. Bem-vindo ao céu dos escritores! Apesar de a vontade ser grande em falar de fantasia, é preciso seguir a vida com um olho na razão, que a realidade existe e está bem aí na nossa frente, embora ela seja fácil de mudar de repente para qualquer outra coisa. O céu enegreceu. Lá no ocidente, rubro sol se apagou, e galopa o corcel da tempestade nas nuvens que rasgou. Não desças os degraus do sonho para não despertar os monstros. Não subas aos sótãos onde os deuses, por trás das suas máscaras, ocultam o próprio enigma. Não desças, não subas, fica. O mistério é na tua vida. E é um sonho louco este nosso mundo. E como explicar essa tempestade? Só pode ser uma intervenção divina. Nada que um bom meteorologista não explique. Mesmo que seja um excesso de fúria dos deuses, tudo que se passa na Terra vai sempre merecer uma análise científica, nem que seja só para agradar os defensores da razão. Revolução industrial, sistema capitalista, classes sociais. Essas são as palavras-chave do século XIX. Com todos estes novos pontos de vista, surgiram movimentos sociais e políticos, despertando a consciência das pessoas para a desigualdade entre chefes e empregados. Desenvolveram-se assim várias correntes de pensamento na filosofia, na economia, na ciência e na psicologia. O movimento seguinte ao romantismo foi o realismo, que expressava artisticamente as situações das pessoas vivendo esta nova realidade. Se for pensar na sequência, história, filosofia e arte, vai ter uma ideia de como a literatura evoluiu naquela época, mais moderna e preocupada com o desenvolvimento da humanidade. A literatura realista brasileira tem início com a obra do escritor Machado de Assis. As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o doutor Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, Portugal e das Espanhas. Aos 34 anos, regressou ao Brasil, não podendo o rei convencê-lo a ficar em Coimbra, regendo a universidade. A ciência é meu emprego único! Itaguaí, o meu universo! Dito isto, meteu-se em Itaguaí e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência, alternando as curas com as leituras e demonstrando os teoremas com cataplasmas. O estilo de escrita de Machado de Assis é muito característico e original. Ele evoluiu a sua escrita a fazer críticas à burguesia e analisar o condicionamento do homem no meio social, sempre com uma linguagem elegante e extremamente irônica. Uma postura de escritora atualizada às referências artísticas da época, precursor da literatura realista no Brasil. Puxa saco esse professor, não acham? O meu exemplo favorito dessa ironia e criatividade é o conto em que ele critica os valores científicos e filosóficos da época. Este conto se chama O Alienista. Após estabelecer-se em Itaguaí, Simão Bacamarte consegue da Câmara de Vereadores verba para fundar o primeiro hospício do Brasil, chamado de Casa Verde. Será que ele pagava imposto? Lugar onde ele irá pôr em prática os seus estudos no campo da loucura. Fica então definido que o médico tem autorização para internar quem ele bem entender, e assim vai recolhendo um por um dos moradores da vila, porém, não foi o bastante para acabar com os estudos de Simão Bacamarte, que certo dia se dá conta de um fato: que o único louco é ele. Quase toda a população está internada, tendo ele que admitir como normal o desequilíbrio das faculdades mentais, e acaba convencendo a si mesmo pôr os pacientes de volta às ruas, visto que ele era o único ser
dotado de perfeito equilíbrio mental daquele lugar, pensou na hipótese de que o verdadeiro louco é aquele que apresenta o total funcionamento do cérebro, sem nenhum sintoma de insanidade. Logo, se recolheu sozinho na Casa Verde, a fim de se tornar o próprio objeto de estudo em nome da ciência, sendo encontrado morto meses depois e enterrado em meio a celebrações e homenagens honrosas. Pelo menos o Bacamarte teve o bom senso de internar a si mesmo. É ele que fique bem longe daqui. Ele foi imortalizado, é melhor tomar cuidado, hein? O homem deve ser ainda mais louco depois de morto. E por acaso, como ele morreu? Da pior maneira possível, pode acreditar. Com licença, mas eu sou a favor de expor a decadência humana a partir das suas atitudes estúpidas. Quanto mais cruel for, melhor. Vejam só que ilustre visita. Ué, mas esse senhor ainda não morreu? Como veio parar aqui? Ups, é verdade. Desculpem, me empolguei durante a meditação. Como eu faço para voltar? Melhor pegar uma carona de volta pra Terra. Boa sorte. Estes dois senhores andam tendo muita facilidade para alcançar estados metafísicos da consciência, provável sintoma de loucura. No Céu dos Escritores fica por aqui. Aguarde pelo próximo episódio. Vai sempre merecer uma análise científica, nem que seja só pra... O céu enegreceu. Lá no Sidon... isso não sai direito. Lá no Sidon... Meu Deus! No Ocidente. Pelo menos o Bacamarte teve o bom senso em se enterrar a si mesmo. Em se internar a si mesmo. Não desças os... Ah, isso aqui tá ruim. Vamos de novo, vou gravando.